Diz o Xingue, divino é saber o que distingue você de você, você dos outros, do outro você, você do mundo, do você do ser, você num canto vive o espanto, enquanto o outro você sai pra viver por aí. Tanto pranto, tanta dor. Seu irmão pede o seu amor. Diz o Xingue, divino é saber. São dois no ringue, você e você. Você que ataca, pra se defender, que beija a lona pra poder viver. Você num canto apanha tanto, enquanto o outro você bate demais. Deus do céu, quanto sangue pelo chão. Seu irmão pede o seu perdão. Diz o Xingue, divino é saber. Você aplaudindo como se estivesse na plateia. Essa música assim, tem alguma coisa a ver comigo? Com todo mundo, mas com você então, que é atriz. Nossa Senhora! Eu fiquei pensando, é evidente que foram muitas coisas que motivaram, né? Lhe fizeram escolher, fazer essa escolha. Mas eu tenho a impressão que essa questão do outro, né? Os outros, né? Você mesma e os outros no mundo e você, a outra, você em você mesma. Tenho a impressão que essas coisas todas, esses vários modos de pensar em si, pensar no mundo, pensar nos outros, tenho a impressão que isso também deve ter sido um elemento que levou você a escolher a carreira de atriz. Eu acho que tem isso muito, e também tem o fato de eu ser de uma família de imigrantes e ser a caçula da família. Então, praticamente, eu era a outra, né? Poucos me viam de verdade. E era uma família muito, muito, muito repressora, mas não era só da parte da minha mãe ou do meu pai, era uma família toda. Uma família onde o preconceito existia, onde existia o lado severo da educação. Então, pouco se falava, pouco se acarinhava. E isso,
sorte, ou porque meus anjos da guarda estavam lá dispostos a me cuidar, eu fui parar numa escola experimental, numa escola pública, mas era uma escola construtivista. Sim. E ali foram me injetando todos os dias coisas que eu via horizonte, eu sentia o prazer de viver, coisa que eu não tinha na minha casa. Quer dizer, eu tinha duas opções, ou eu morria ou eu seria atriz, sabe? Eu tenho um primo que fala sempre isso. Quando eu me libertei, porque eu fiz tudo isso, absolutamente tudo escondido, isso eu já falei em algumas entrevistas, mas é verdade. É engraçado fazer escondido. Como é que a gente faz escondido? A gente mente, né? Como é que a gente faz? A gente mente. Então, essa necessidade minha de me colocar, quando eu comecei a perceber que no palco, na lona, no picadeiro, qualquer lugar, até mesmo nas igrejas onde existiam os encontros de jovens, e eu podia orar, eu podia falar as minhas experiências, qualquer movimento que tinha, onde eu pudesse me apresentar e esquecer do que eu estava vivendo, era um motivo para eu ficar feliz. Você, de uma certa forma, começou a se constituir você mesma num personagem. Exatamente. E aí o teatro já, nesse sentido, aí o teatro tomou conta mesmo. E é engraçado. Dentro mesmo de você. Dentro. E eu me lembro, assim, por exemplo, eu era filha única. Né? Então eu não tinha essa... Os meus primos já eram mais velhos, eu não tinha essa formação e não tinha... Eu não tinha muitos amigos quando eu era criança. E eu lembro que a gente ia para casa da minha avó. E domingo sim, domingo não, por exemplo, domingo sim, a gente podia assistir Família Trapo. No outro domingo, era o domingo do Telecat. Era domingo sim, domingo não. Então, quando eu assistia a Família Trapo, eu voltava para casa, era um corredor imenso. Ela morava na rua Nossa Senhora da Lapa e eu morava na Caio Graco. Era só pegar a Rua Fausto, seguir, e eu ia com aquilo na cabeça, sabe? Aquela situação familiar, e eu me lembro das gargalhadas, porque eu ria muito, né? Eu ria muito. Tudo aquilo era familiar para mim. E eu ficava me imaginando dentro daquele universo, porque eu pensava assim, mas como é que eu faço para entrar lá dentro, né? E tinha os festivais, não tinha os festivais? De música. Claro. E nos festivais, eu me lembro direitinho. Celso, TV Nossa, Record. na TV Record. Eu me lembro da sua música, eu me lembro, mas eu vou te falar, eu vim pensando e vou falar assim, eu vou falar isso pro Gil porque é verdade, eu não estou mentindo. Eu sentadinha e você cantando Domingo no Parque, porque tinha uma história. 3 personagens. 3 personagens, é uma tragédia. Era uma tragédia. E a história, aquela assim, um trabalhava na feira, outro eu precisava dizer. Que eu ficava imaginando isso. Não só você, todas aquelas pessoas que não só floresceram, mas foram tão representativos naquela época e que fizeram uma carreira extremamente linda. Aquilo, tudo. O Jô Soares, o Ronaldo Golias, o Zelone, as novelas, assim, Redenção, tudo aquilo. Os cantores Chico, você, Caetano, Rita Lee, Roberto, Erasmo, tudo aquilo. Elis, eu Jair. tinha a televisão para assistir no domingo, entendeu? Então, isso, olha só como a gente nem imagina que vai ficar no teu inconsciente. Olha que os anos se passaram, né? Porque eu já não sou mais uma menininha. Se passaram muito tempo, e esse tempo que passou, eu olho para trás e falo assim, mas e se eu não tivesse tido nada disso? Então, toda essa trajetória, ela fez parte de uma forma... A princípio, quando a gente lê, hoje a gente vê, ou a gente ouve contar, pode parecer negativa, mas não foi. Foi extremamente positivo. Nada. E eu fiquei curioso, eu lhe perguntei exatamente porque tenho a impressão que sim, que esse encontro consigo mesmo, não é? E a necessidade de fazer que esse sua pessoa, sua persona, tudo mais, fosse para
para os outros lugares, expôs para o resto do mundo, fez com que você se identificasse. Você podia ter se identificado com tantas outras coisas, enfim, mas se identificou com essa coisa do teatro, onde os personagens, enfim, encarnam essas particularidades dos modos de viver diferentes de cada pessoa, Exatamente. com seus dramas, com suas paixões, com suas É que alegrias. a gente observa também uma certa delícia, sabe? Que tem em você, quando você vê, você está se despindo de tudo e está embarcando numa outra história. E aí você fala assim, meu Deus, eu estou me vestindo de outras. Mas que, na verdade, são você. Como é para você essa relação entre a pessoa que você é e os personagens, ou o personagem que você vive? Quanto de você passa para o personagem e, de uma certa forma, quanto do personagem acaba, digamos assim, encontrando mínima sedimentação no seu próprio... Quer dizer, ou seja, você se transforma também quando vive personagens. Eu me transformo, mas eu sou assim um interruptor. Ligo, quando tem que ligar, eu ligo para fazer o meu trabalho. Quando eu tenho que desligar, eu desligo. Eu te digo com a maior sinceridade, em todos eles eu coloquei coisa minha. Até mesmo quando a gente faz coisa ruim, você pode até não fazer, mas você pensa, né? Claro. Você podia arrebentar a cabeça ali, né? Mas você não vai arrebentar a cabeça da pessoa. Você encontra ali a sua própria humanidade. Sim, a gente, porque é impossível a gente ninguém ser sã, ninguém é perfeito. Então, em todos os momentos, eu me coloco, sim, mas eu não me transformo, eu não fico transtornada e muito menos não carrego nada para minha casa. Eu acho que isso me ajuda, eu tenho Você, no personagem, nunca vira um obsessor. Não, o que eu sou assim, obsessiva é com o trabalho, e é comigo. E é com a perfeição. A perfeição a gente nunca chega, mas assim... como é que eu posso apresentar a qualidade daquilo que eu tenho, né? Então, assim, eu não vou para um outro trabalho sem estudar, sem procurar conhecer, eu não vou sem nada. E, às vezes, o vazio também é necessário, depende da situação, mas mesmo assim, no vazio, ainda você estuda. É frequente um pouco com você? Sim. As situações em que você, enfim, na verdade, chegar a hora é um abismo. Sim, já comecei trabalho que a gente não sabia nem o que ia fazer. Mas nesse lado aí, o que você tem? Você tem o teu lado profissional, que te ajuda, e você tem a obrigação também de aglutinar todos, para que todos também entendam que todos estão no mesmo barco e que ele não pode afundar, ele tem que navegar. Você já fez monólogos? Já, eu fiz um. Para nunca mais. Eu ganhei todos os prêmios, já valeu. É que nem infantil. Qual foi? Eu fiz Solteira, Casada, Viúva, Divorciada. Solteira, Casada, Viúva. Foi teatro, né? Teatro. Foi uma situação tão bonita, porque eu comecei num teatro pequenininho. E acabou. Aí fui para São Paulo, aí viajei pelo Brasil e fui muito feliz. E você já fez duas no mesmo... no mesmo roteiro, eu conversando comigo mesma, fiz. Pelo menos sendo outra pessoa. Eu já fiz isso numa Mas chegou peça. até a conversar consigo, uma conversar com a outra. Talvez, mas mais ou menos. Mas já duas fiz pessoas. Você eu acho que isso é uma... na verdade, sabe que isso é uma boa ideia agora. Você perguntando o que é que a música tinha. Ai, meu Deus, eu com preciso você. anotar. O que é que essa música tem a ver comigo? Exatamente. Sou eu comigo mesmo. E o outro. E eu, exatamente. Já é uma boa ideia, né? A gente... porque, de repente, sabe o que pode ser até? Você fazer um personagem e o público perceber que esse personagem, contracenando com vários outros, é a mesma pessoa. É isso. É você. Você é fascinada por teatro. Já vi que você é fascinada por teatro. É a nossa grande escola. Absolutamente autêntica, né? E essa escola, ela é necessária.
Não adianta você querer achar, porque você tem que pensar assim, o que é que eu quero ser? Eu quero ser um sucesso absoluto, estrondoso, ou eu quero ser alguma coisa, assim, eu quero deixar o meu trabalho. Essa linha que vai até você desaparecer do mundo, né? Claro. E de uma forma linda, né? Não pontual. Eu penso assim. Você tem também as suas próprias lições de casa, escrever textos, imaginar poemas, um diário para registrar, alguma coisa desse tipo? O mínimo fragmento literário entrou um pouco na sua vida? Ou você só, pronto, ali o palco, os personagens... Tudo, eu não quero ser personagem de mim mesma, sim, do meu teatro particular. Não. O diário é engraçado, porque antes de eu me decidir, de eu criar coragem de dizer assim, eu quero ser atriz, eu tinha um diário. E eu tenho eles até hoje. Você tinha? Tinha. Eu escrevia desde os 12 anos, tudo o que me acontecia. Então. E é muito bonitinho ver minha letrinha, o que eu dizia. Quando eu gostava de um garoto e o garoto não gostava de mim, qual era o meu sentimento. Então, tinha horas, assim, eu gostava já muito de ler. romanceava tudo. Eu gostava muito de ler para as minhas amigas. A redação que eu fazia, ou então dentro, assim, eu vou ler uma coisa que eu achava que aquilo era de uma profundidade. Claro que era. Mas agora a gente olha e fala assim, que delicadeza, é o máximo que você consegue dizer. Hoje em dia, depois de passar por tantos personagens mas sabe que às densos vezes... e etc. E tal, você já não... Às vezes você tem vontade ainda de escrever. Eu escrevo, às vezes eu desabafo. Às vezes então. não dá tempo de ir na analista. Falo assim, hoje eu comecei o meu dia assim, e vou mesmo. Eu não você falou de analista, era uma coisa que eu ia também lhe perguntar. Se não me engano, eu li também em algum lugar que você foi para psicanálise depois que sua minha mãe morreu. Naquela época... Teve, assim, uma relação direta entre a perda da mãe com a consciência súbita dos vários significados que ela tinha e do indecifrável, muitas vezes, desses significados todos, que talvez você só pudesse descobrir indo fazer alguma coisa tipo análise. Foi um pouco assim? Quando ela faleceu, o que aconteceu? Eu tive síndrome do pânico, mas naquela época a gente não sabia detectar, não se falava disso. Não se diagnosticava com esse nome, nem com as características ligadas o meu grande problema... O prolapso da válvula mitral e essas coisas. Era uma angústia que vem muito forte. Coração fisicamente estava ali. Exatamente. Não era só uma emocionalidade mental. Não, era mesmo físico. E isso, depois que você tem, você fica para sempre, né? Lógico que eu não tenho agora, mas eu sei a sensação. Lhe ajudou muito. Mas o problema maior com a minha mãe foi que quando eu percebi nesse pânico, foi que eu não tive a oportunidade de tudo aquilo que eu tenho com a minha filha, de dizer as coisas. Tocar nesse assunto tudo aquilo que a gente divide, eu não tive a oportunidade de dizer absolutamente nada. Você já falou que era assim, muito isolada, Então, muito quando reprimida, ela se foi, era como se dissesse assim, e agora? O que eu faço com esse sentimento todo? Aí veio a taquicardia, o pensamento, a angústia, a necessidade de botar para fora, mas ao mesmo tempo, para quem? Por quê? Né? Porque o pânico também te faz você ficar... A própria família tinha lhe oferecido poucas oportunidades desses relacionamentos mais intensos, como você falou, né? Não conversava com ninguém, não tinha muitos primos, nem muitos... Eu tinha uma madrinha muito querida, que eu dividia bastante com ela. E eu acho que, assim, eu cresci aprendendo a entender e a respeitar. E a análise me ajudou muito, porque era assim,
O que que você tem? Porque tem duas coisas, né? Você tem que ser bem objetiva. Ou você vira uma chata que reclama da vida de tudo, ou então você aceita. E quando você aceita, você fala assim, bom, eu aceitei, é isso que eu tenho, eu não vou ficar, porque senão você vai virar uma chata, né? Uma rancorosa, uma amargurada, pelo amor de Deus. Aí também tudo João, interfere no trabalho, interfere nos seus amigos, interfere em tudo, né? Você não tem a oportunidade de mostrar absolutamente nada de diferente. Então, ela me ajudou muito, muito mesmo. E depois, aí quando eu cheguei no Rio, que eu comecei já a fazer uma análise mais... Eu sei que eu só fui para a análise quando eu fiz o divã, que aí já eram 20 e tantos anos, eu falei assim, não, senão eu vou passar o atestado de burrice. Eu aprendi a lição, tá? Dependência do... A mãe. E aí acabou você virando mãe. Foi uma... Enfim, como veio, como chegou? Era já idealizado desde... de muito tempo. Veio assim na surpresa. Foi meio surpresa. Foi meio surpresa. Eu tinha acabado... Há 20 anos atrás? A Júlia tem 22. 22 anos atrás. Eu tinha acabado de me separar. Aí, depois de 6 meses, eu conheci o Ivan. Você tinha acabado de se separar sem ter tido filhos? Sem ter tido filhos. Por opção? Não. Eu até perdi. Eu até engravidei e perdi. Não nasceu. E aí, depois... E foi engraçado, porque a gente foi no analista de casal e ela virou para mim e falou assim, quanto tempo você precisa para se desligar totalmente? Eu falei assim, 6 meses. Depois de 6 meses, eu conheci o Ivan. E no ano seguinte, eu engravidei. Eu engravidei e perdi. Também, de novo. Eu engravidei, eu perdi, engravidei em seguida. Logo em seguida. Sabe a quarentena, que quando você fica... Na quarentena. E eu passava mal e ligava para todos os médicos. Eu falei assim, eu vou morrer amanhã, eu tô passando muito mal, não conseguia... Aos 30 da quarentena... Exatamente. Eu falei, eu tenho uma dor, um desconforto aqui. Quando foi ver, eu já estava grávida de 7 semanas. Já. E era a Júlia. E foi uma benção. E aí, a lembrança, digamos assim, das dificuldades, dos distanciamentos compulsórios que você teve que ter com sua mãe, quer dizer... Sim. Como é que isso, de uma certa forma, lhe informou na sua atitude para com a Júlia. Sua menina? Pois eu ficava o tempo inteiro e ainda fico todos os dias. Eu não vou repetir aquilo que eu vivi. Eu não vou repetir aquilo que eu vivi. E às vezes... Foi um ensinamento mesmo. Infelizmente, você repete. Sim. Mas eu me esforço, todos os segundos. Por quê? Porque acho que eu vivi, eu sei, e eu não posso transmitir, porque antigamente dizia assim, o meu pai me ensinou assim, eu vou passar. Só que não é mais assim. As coisas mudaram. Era uma linha de transmissão permanente, sim, e aí intocável, aquilo ali era... E vinham as frustrações, né? Claro. E o que eu mais pensava, principalmente por conta do meu trabalho, a Júlia pequenininha no berço, eu chegando em casa e ela em pé, sabe assim? Assim, eu acho que sempre demorou muito para dormir. Por quê? Porque ela esperava eu chegar. Claro, eu saía cedo e voltava. Mas a qualidade do nosso jeito de viver, tanto eu quanto o Ivan e a Júlia, a qualidade da nossa família, eu sempre falo assim, você ficou traumatizada? Ela não tem nenhum trauma. E ela hoje é uma atriz também. Linda. Para a gente falando, para ir terminando, a vida termina, né? Uma hora para qualquer um, para todos, né? Mas ele passa pela cabeça o fim. Por incrível que pareça, passa. Ai, que ódio que eu tenho disso, porque... Porque, assim, como eu te falei, né, eu sou a caçula, então eu vi a família toda ir embora. Foi, né? Foi. E eu fiquei sem ninguém. Então, depois que você tem filho, né,
você pensa nisso, assim, qualquer, dá uma dor de dente, fala assim, "Ih, tô com", assim, você pensa assim, "Ih, será que eu tenho que extrair?" É sempre o pior, nunca é, que é isso. Tem uma dor aqui Trivial, nunca é trivial. Nunca é trivial. Tem uma dor aqui, mas assim, será que é rim? Sabe, assim, será que é infecção? Qualquer coisa. Sempre a necessidade, parece que a cabeça está com uma necessidade de pensar no pior, quando, na verdade, eu não teria um motivo para pensar no pior, né? Eu tenho que ter... Mas acho muito... Mas eu falo assim, a finitude não como o pior, mas como o que tem que ser. O que tem que ser. Eu acho que o que tem que ser, comigo, eu sou tão objetiva que quando tiver que ser, Pronto, será. Pronto, é só isso. Mas de qualquer maneira... Não quer muito saber da ideia. Eu não quero muito saber da ideia. Morrer deve ser tão frio quanto na hora do parto. E a gente não lembra Exatamente. da hora do parto, Não portanto lembra. não vamos lembrar também da hora da morte. Exatamente. Ô, Lília, obrigado, querida. Nossa, eu que agradeço. Que Puxa coisa vida, linda. que bom lhe ver. Eu tenho tanta admiração, isso é verdade, por você. Assim, você me inspirou mesmo em muitos momentos da minha vida. Eu também E inspira a minha filha, que eu já te contei essa história. Que ela pequenininha, eu falava assim, o que você quer ouvir? Porque eu punha toda a menina baiana e ela ia com a fraldinha andando assim e dançando. E aí eu falava, o que você quer ouvir? Ela falava, Geu. Acho que foi uma das primeiras palavras que ela conseguiu falar. Olha que beleza. Lindo. Que gracinha. Mande um beijo para ela. Vou mandar, Uma hora imagina. dessa a gente precisa encontrar com ela também. Nossa. Conhecer mais de perto. Tá? Oh, querida. Que bom, olha, querida. Muito obrigada. Diz o Xingue, divino é saber o que distingue você de você, você dos outros. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de bola? Porque ela é muito sozinha e não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.